Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero abrir meu coração sobre o tipo de decisão que muda o nosso rumo, reposiciona a alma e rasga a gente por dentro, mas que também nos aproxima de Deus como poucas coisas aproximam, que é escolher o céu, mesmo quando a terra chama pelo nosso nome. E nem toda despedida é o fim de uma história. Algumas são o começo de um chamado. E foi isso que eu aprendi quando Deus me pediu para soltar alguém que eu ainda amava. Não porque aquele amor era errado, mas porque ele estava fora do meu propósito. Eu quis cuidar, quis ser abrigo, calmaria, respiro, mas no meio desse cuidado eu percebi uma verdade dura. Eu estava tentando curar alguém enquanto eu mesma ainda estava no processo de cura. E foi então que a voz mansa e firme de Deus me encontrou. Filha, quem eu estou curando agora precisa estar inteiro para mim e não dividido com outro alguém. E essas palavras me desmontaram, porque doeu reconhecer que parte do que eu chamava de afeto era na verdade apego. Doeu deixar ir quem um dia me fez sorrir, mas doeu ainda mais imaginar trair a voz que me chamava para o altar. Porque existe um lugar em que o nosso coração entende. Não há espaço para outro amor quando Deus quer ocupar tudo. E eu percebi que Ele vinha me chamando para algo maior, algo que exigia 100% de disponibilidade. Disponibilidade para depender, para confiar na provisão dEle, para deixar o controle onde sempre deveria ter estado, para amar sem distrações, servir sem segundas intenções e viver com o coração inteiro, inteiro para Deus. E ser inteiro, por enquanto, era ser só dele. E a palavra confirmava isso dentro de mim. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão restabelecidos. Provérbios 16, 3. E hoje eu entendo. Esse não é um tempo de dividir o coração, é um tempo de santificá-lo, porque Deus está escrevendo algo grande. E para isso, ele precisa de espaço. E espaço, às vezes, nasce da ausência de quem a gente achou que ficaria. Mas eu ainda oro por ele, não para que ele volte, mas para que ele seja curado, para que o Deus o encontre onde eu não posso mais estar, e para que faça aquilo que só ele pode fazer. E quando a saudade tenta me confundir, eu lembro, toda presença fora do propósito fere. E há momentos em que amar é se afastar, e há despedidas que, na verdade, são atos de adoração. Conforme a palavra diz lá em João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E foi diminuindo que eu cresci, foi soltando que eu floresci, e foi renunciando que eu encontrei descanso. Então, se hoje Deus pediu para soltar algo ou alguém, não veja isso como um castigo. Veja como um convite. Um convite para deixar o céu ocupar o lugar que o apego ocupava. Um convite para ser inteiro, para ser leve, livre, porque quando ele decide fazer algo grande em nós, ele começa primeiro esvaziando o que não cabe mais. E acredite, o amor que vem depois da obediência é sempre mais puro, mais forte e infinitamente mais eterno. Como Paulo escreveu lá em Filipenses 3, do 7 ao 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por amor a Cristo. E foi assim que essa oração se tornou a minha entrega. Senhor, obrigada por me ensinar que o teu não também é amor. Eu te entrego as lembranças, as saudades e os apegos que ainda me prendem ao que já passou. Faz morada no espaço que ficou vazio. Me ensina a depender de ti em tudo, a confiar no teu cuidado e na tua provisão. Que o meu coração seja 100% teu, para amar, servir e viver conforme o teu propósito. E quando o tempo da promessa chegar, que eu esteja pronta, inteira, curada e cheia de ti. Amém. E para finalizar, obrigada por estar aqui comigo, por compartilhar esse tempo, essa rendição e essa escolha, por me ouvir e deixar que a minha história toque a sua, por se permitir reconhecer que às vezes a obediência dói mais do que a despedida. Obrigada também por escolher o céu, mesmo quando a terra te chama, por abrir mão do que era seguro para abraçar o que é eterno, por perceber que existem amores que ensinamos a soltar para que Deus possa nos ensinar a permanecer nele. Obrigada por caminhar comigo nesse trecho onde o vazio vira espaço, onde o silêncio vira morada e onde renunciar também é adorar. E se esse episódio
falou com você, compartilha com alguém que também está nessa travessia entre o apego e o propósito. E se você quiser ler esse capítulo completo, é só acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Tem mais flores esperando por você lá. Obrigada por permitir que eu divida as minhas cicatrizes com você. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio.